10 ou 20 negros foram jogados ao chão gritando, agitando braços e pernas. Sacolas de trouxas foram rasgadas e pertences ficaram espalhados pelo chão. Os continuaram avançando, usando a força bruta e o poder de seus cacetetes. Eu não entendo como o presidente Johnson envia tropas para o Vietnã, mas não pode enviar tropas para a Selma, no Alabama. Eu fico lisonjeado por receber esse convite, por estar falando, né, de um assunto nobre, um assunto para a nossa sociedade visto como delicado, porque pouco se sabe, pouco se estuda epistemologicamente sobre o assunto, né? E eu vim aqui claramente para trazer, depois nós vamos discutir sobre as etimologias das palavras, aonde está empregado o que? O racismo. Então a questão que eu venho trazer é o racismo, como ele se originou, quem o criou, qual é a época que vai ser criado o racismo e quais as suas consequências dentro das políticas públicas. Como assim? Uma vez ele sendo criado pela elite dominante, os influenciadores intelectuais ingleses como Joseph Spencer, primo de Darwin. Darwin, então, ele vai estourar dentro da ciência sobre a evolução das espécies. Então seu primo vai dizer por que não o ser humano não evoluiu também. E eu venho trazer essa discussão, quem está trazendo a discussão sobre o tema é o europeu, que nesse momento está colonizando, conhecendo povos totalmente diferentes da sua cultura. O intuito então que está ocorrendo nessa época, qual é? Preste atenção, que é o imperialismo, você viu na escola, aula de história, é o domínio das terras, porque domínio de terra é poder, e esse poder ele é extraído da exploração dessa terra e dos corpos que ali moravam, que também iam ser utilizados como ferramenta de exploração da sua própria terra. Então o racismo ele vem trazendo o quê? A superioridade de uma raça sobre outra, e não só isso, mas também a negação dessa outra raça de si próprio, para que ele absorva o projeto civilizatório assim implantado. E isso trouxe diversas consequências para nossas relações interpessoais, para as questões de estética, e hoje nós vemos a consequência disso. O racismo como se isso fosse algo da natureza humana, uma raça superior, uma raça inferior pelo fenótipo da cor, da sua estética biológica. Então, a minha discussão ela vem trazendo que a desestereotipação do racismo na sua estrutura política, social, pois quando ele está numa roda de conversa, aconteceu com o nosso amigo Wesley Barbosa, né, numa feira, e essa feira, o Wesley Barbosa, ele estava ali, o Wesley Barbosa é escritor, conhecido nosso, começou ali o pessoal da literatura marginal, Ferrez e tal, e ele sempre vendendo seu livro de mão em mão, porta em porta, e ele foi então para essa determinada feira, um rapaz negro, tal, batalhador, criou um selo, né, criou uma editora, Neo Marginal, e ele estava nesse movimento cultural aonde essa escritora, Camila, ela faz um comentário, ele fala, como que eu faço para ser um Neo Marginal, vocês editarem, eu entrar para a sua editora, tal. Aí, nessa conversa, nesse diálogo, ela diz assim, mas eu, para ser marginal, mas eu nunca fui presa, mas agora eu sou presa. Então, esse estereótipo, esse fenótipo de que o indivíduo marginal, ele é marginal porque é culpa dele e ele fez aquilo, essa ideia passa, né, para a nossa sociedade, e isso traz valores negativos, como esse que foi posto. Então, ser marginal não é uma questão do ser próprio, mas é sim uma questão que é levada a ele a ser, né? A questão da marginalização. O indivíduo ele é marginalizado, ele não nasce marginal. E assim, professor Lucas,
Você acha que nos dias de hoje o racismo, o preconceito tá mais intenso? Porque assim, eu como artista e como um cara que trabalha com a arte, a gente passou assim um período aí muito difícil. Fomos caçados igual bruxas e, sabe, eu mesmo recebi assim, passei por alguns preconceitos assim na questão de toco instrumento, eu toco percussão, né, meu? Então ninguém encara a arte, a música como um trabalho. E assim, a primeira coisa que você faz quando você vai entrar no carro é ligar o som, curtir um som, ouvir uma música, se conectar, né, meu? Se inspirar. E assim, você acha que nos dias de hoje tá mais intenso essa questão do racismo, do preconceito, do pré-julgamento, pela roupa que a pessoa veste, pelo cabelo que é o estilo, pelo bairro que ele mora? Você acha que nesses últimos tempos deu uma amenizada ou veio mais assim raivoso, mais assim, mais na cara, né? Porque antigamente era mais enrustido e tal, agora hoje tá uma coisa que eu percebo, né? Assim, no meu ponto de vista, eu queria saber Então, o seu. Alan, dentro da sua pergunta, é uma pergunta assim que traz vários questionamentos que assim são superficialmente parecidos, mas não são. O racismo, por sua vez, vamos lá. A questão da cultura, a visão que eu faço para vocês... Isso você fala no seu livro. Falo no livro. A questão da perseguição da cultura. A cultura, ela é por si manifestação do homem no seu espaço. O homem modificou o espaço, isso é cultura. Então, uma vez, sob o prisma do racismo, que vai criar pseudociências para poder analisar os comportamentos dessas pessoas, né, a sua cultura e depois trazer valores a ela. Então, dentro desse processo, você vai perceber então que você vai ter ali a eugenia, que é a ciência que depois ali em 1890, ela vai vir para o Brasil, vai influenciar a medicina, vai influenciar porque médicos vão trazer para o Brasil esses conceitos, não só que também o nosso direito penal, né, com César e Lombroso, ele vai, através da eugenia, criar a criminologia, que é uma ciência hoje que nós estudamos, com base em conceitos eugenistas, que seriam estes. Ele vai, então, César Lombroso, ele tenta fazer essa pesquisa lá na França, mas ele não se enquadra nos seus princípios, então ele vem para o Brasil e aqui no Brasil esse italiano ele vai dentro do presídio criar traços biológicos dos criminosos. Então quem são os criminosos que no Brasil em 1889, 93, 1904, quem que são a maioria dos encarcerados? Claro que são os escravizados, né? Que não são escravizados mais, né? Então, os descendentes de escravos, os ex-escravizados, eles fazem parte desse contingente. No entanto, que vai ter lei da vadiagem, vai ter várias leis para coibir a manifestação cultural desses povos. Então, você, por sua vez, está mantendo uma cultura perseguida, uma cultura que não é vista como erudita. Então, ela não é vista como erudita, não é vista como uma cultura conservadora, ela tem o seu lado cultural, artístico, de entretenimento, mas ela é valorada, né, por esses conceitos que hoje você percebe que ele influenciam, como eu falo no livro, nas políticas públicas. Então, há emendas, há políticas públicas, fomentos, editais de valores específicos. Percebe aonde as engrenagens do racismo estrutural ele está nas políticas públicas. Dá um exemplo, quando se faz de manifestação cultural, perceba que no interior de São Paulo você faz um show com Amado Batista de 1 milhão, com
com outros cantores do segmento, com valores astronômicos. Aí vem um edital para você contratar um músico da cultura reggae, um edital de fomento a essa cultura, é 30 mil, é 50 mil. Então, dentro do show business, é um valor assim risório. Então, isso se dá por quê? Pelo próprio racismo estrutural. Então, não só isso falando da cultura, mas eu falo também de políticas públicas habitacionais, né? A dita reforma agrária. Então, nós temos que se atentar que as ações políticas, elas sofrem influências grandiosas dessas teorias. E uma vez nós só podemos lidar contra elas sabendo como que elas trabalham, como surgiram e como que ataca a nossa gestão pública, trazendo mais desigualdade. E como você disse, hoje ela escancara porque nós estamos numa era de comunicação muito diferente. Mas em 1904 se espancava negros na praça. Uma resposta que abrange, né, que pega todo uma cadeia, né, no caso. E eu achei muito interessante hoje, na hora que ele chegou aqui, a gente estava montando um cenário para ele e tal. E eu falei, pô, o que a gente poderia. O que nós poderíamos usar para compor o cenário, né? E aí ele escolheu o café, né? A gente colhe o nosso café. E aí eu queria que você falasse um pouco do café e do seu livro também. E por que você quis usar o café no cenário do seu livro? E também eu queria que você falasse sobre o seu copo, que eu achei muito interessante também. Eu sou um cara muito detalhista, né? E eu queria que você falasse um pouco do seu copo, do livro e do café. O café, por sua vez, ele é um símbolo que vejo não vou falar da imigração, né? Neolatina, mas eu vou falar mesmo dos primeiros aqui nessas terras a passarem pelo processo de escravização dos seus corpos na extração deste produto maravilhoso, a qual o Brasil hoje, né, é um dos maiores exportadores, e nós vivemos numa crise, né, onde se exporta mais do que mantém aqui o seu próprio povo saciado desse produto que é nosso, né? Então nós temos aqui o café, que tem o símbolo do nosso povo que trabalhou e suou. O livro, ele trata muito dessa questão, né, da valorização do sangue nosso, que fertilizou hoje tudo que nós temos de produção. Não só lá no Egito, não só a matemática, não só a medicina, criado lá pelo Amenhotep III, né? Como também as coisas que aqui foram criadas no Brasil. A respeito do copo, então, eu sou um pai atípico. O que haveria de ser um pai atípico? Um pai atípico é um pai de uma criança, né, que tem alguma especificidade cognitiva ou um laudo, né, de alguma demência. No caso do meu filho, ele tem ele se enquadra dentro do aspecto autista, né, de suporte 2. E aí, professor, eu percebi também que o seu livro ele fala de políticas públicas, né? Uma coisa muito interessante que eu curto pra caramba, essa questão de políticas públicas, economia, né, e a questão de administração. Essa questão de impostos, mano, que é muito imposto, cara. Assim, uma coisa que você vai comprar um carro. Fala um pouquinho de imposto pra gente. Excelente pergunta, né? Esse livro, ele é fruto de um projeto de pesquisa que eu ganhei uma bolsa pelo projeto Educação Sem Fronteiras, pela Florida Christian University, tá? Aqui esse livro é um projeto de pesquisa. Então, uma pesquisa que eu vou trabalhando aí mais de 10 anos, especificamente numa questão, nesta questão também, que é sobre
a dívida pública, né? Sobre a questão também que depois eu estudo direito, né? Do segundo ano de direito, é uma paixão minha, principalmente o direito tributário, porque o direito tributário é o direito que vai captar o recurso do nosso orçamento, né? Do nosso orçamento público. Então, eu trago aqui no livro o orçamento público de 2023. E o orçamento público de 2023, ele é de 4 trilhões 382 bilhões. É a 16ª maior economia. E como que está sendo distribuído esses valores, esse orçamento? Tem algum problema sério. Se o Brasil ele tem a sua engrenagem, seu sistema de captação de tributário, um dos mais evoluídos aí, o quarto, quinto mais evoluído do mundo aí. Ah, mas tem bastante tributos, Só que o problema não está na taxação, mas na distribuição desses valores. Sim. Então aqui no livro executivo, em 2023 era de 4 trilhões 306 bilhões. E você tem aqui o juro e a amortização de uma dívida. Juro e amortização de uma dívida, que é em 1 trilhão e 800 bilhões. O juro e a amortização de uma dívida que não é em dólar, é uma dívida que ela está em reais. E nós somos o quê? Produtores da nossa moeda. Como que nós estamos pagando um juro de 1 trilhão e 800, certo? 1 trilhão e 800. Para quem? Faço a pergunta para você lá na sua casa, entra no Google, na inteligência artificial, né, no ChatGPT e pergunta: para quem pagamos a dívida pública? Essa dívida citada aqui. Para quem pagamos? Qual é o valor dela? Tá? Por que estou trazendo essa questão? Porque o orçamento é com ele que nós vamos criar as ações. As políticas públicas são criadas com os valores, né, vindos aqui da arrecadação tributária. E quando você vê que 42% do nosso orçamento é para pagar amortização de juro e só 2,47% é para educação. Desse 4,36 trilhões e 800 bilhões. Então perceba que há uma má distribuição. E ela se faz de uma forma, né, descancarada, na cara de um povo que tem pouco conhecimento, matemática, de tributação e dessa própria dívida. Então é algo que nós temos que saber e lutar por isso e pedir já uma auditoria da dívida pública. Nós não vamos perder investimento, é uma dívida nossa, pago com o nosso dinheiro. Vai subir a inflação, que inflação que nós estamos tendo. E ainda eu crio uma política pública de reparo social que não foi feita nem na abolição da escravatura. Então nós devíamos fazer o quê? Pegar esse 1 trilhão e 800 aqui, criar investimento em bancos públicos, nós conseguiríamos aí 250 mil por família cadastrada que se considerasse aí abaixo da linha da pobreza e também afrodescendente, que vai dar 52% da população. É dinheiro que vai girar dentro do Brasil e nós vamos acabar o quê? Com a pobreza. Porque nós somos os que estamos mais dentro da linha da pobreza. Então se o Brasil investir forte, pegar essa grana, criar um banco público, né, a Caixa, e investir no povo, você vai ter o final aí, né, quase lá, pelo menos uns 89, 90% aí do fim aí da pobreza no Brasil aí. E nós vamos chegar verdadeiramente ao status do nosso recolhimento. Você vai ficar feliz em dar o seu tributo, porque ele vai chegar em você depois. Um SUS de qualidade, né, um sistema, né, público de saúde mais avançado, sucateado por filosofias e ideias conservadoras, porque o povo que mais usa o SUS, sabe quem que é? É o meu povo, é o povo preto. Políticas públicas salvam. Políticas públicas, elas vão de encontro com a necessidade do povo. E se ela vem encharcada de racismo,
é 52% da parcela da população que vai sofrer. Então, fora os outros ainda que não se encontraram dentro disso. Então nós temos que olhar com cuidado e nós aqui, do Sarau ao Povo, trabalhamos com políticas públicas inclusivas, com equidade, antirracista, para um Brasil melhor, para uma nova era de inclusão e de relações sociais humanitárias. Brilha! Estamos finalizando esse bate-papo maravilhoso que tivemos com o professor Lucas Arcanjo. Ele vai dar um feedback final agora do livro dele, aonde você vai comprar, como você vai adquirir, né? Acredito que isso aqui vai ser muito útil, né? E aí eu gostaria que você falasse, né, alguma coisa. Eu gostaria que você falasse sobre o seu livro. E se você quiser mandar uma música, uma rima, uma poesia, fica à vontade. Opa, vale. Então, esse livro aqui, o Sarau ao Povo, a solução vem de nós para nós. Esse nome aqui é interessante, Sarau ao Povo, esse nome aqui, nós estávamos numa discussão, eu e o Rafael escolhendo o nome, ele falou, tem um nome aqui, pá, aquele jeitão muito louco dele lá, que é o Sarau ao Povo. Eu, como assim? Não é Sarau o Povo, é Sarau o Povo. Por que o aqui, ó? Você percebe que tem o que? A comunidade. Sará quem? É a questão, um trocadilho com o nome de Sará. Então a intenção não é só um sarau. A intenção é o seguinte, é algo que vem espiritual, não religioso, espiritual. Aonde que vem construir, vem ressignificar, vem transformar e vem trazer solução. Você pode encontrar na editora Uniclap, atenção, editora Uniclap, tá? Na Amazon. Você pode encontrar na editora Uniclap, só acessar lá Uiclap. Uiclap. Editora Uiclap. Pelo nome Sarau ao Povo. Você vai encontrar. Ou agora promocional de lançamento aqui, hein? Escuta.